Oi, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Yasmin Nigri, professora do IPEA, e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o curso A Importância da Narrativa no Pensamento de Walter Benjamin, que começa no dia 4 de março. Serão 4 aulas, cada aula um tema diferente. A primeira vai tratar sobre experiência e pobreza. Para quem não conhece o trabalho do Walter Benjamin, ele foi um filósofo, crítico literário, tradutor, sociólogo, ensaísta, que nasceu em 1892 na Alemanha e, portanto, viveu sob o regime nazista, né? E a gente vai trabalhar a relação entre o vivido e o relatado, digamos assim. Em Experiência e Pobreza, a gente vai ver no Walter Benjamin uma análise de como voltam os soldados da Primeira Guerra Mundial incapazes de contar, de comunicar o vivido, né, das experiências que viveram ali no fronte, né, nos campos de guerra. E ele vai dizer que esse empobrecimento da experiência, né, que é um diagnóstico que ele faz a partir dessa análise, vem dessa experiência do horror, né, que é da ordem do incomunicável. Na segunda aula, a gente vai falar sobre filosofia do fragmento em Rua de Mão Única, que são os escritos de Walter Benjamin sobre a sua infância berlinense, que estão em forma de fragmento. Ele vai coletando lembranças da infância dele, e aí ele vai falar muito sobre os brinquedos, sobre episódios, né? Tudo o que vem à memória. E vai também promover algumas reflexões sobre o que é o passado, né? Esse apanhado de fragmentos, de ruínas, né, que a gente recolhe. Então, vamos, na segunda aula, refletir um pouco sobre o conceito de história do Walter Benjamin, né, que já começa nesse escrito de juventude. Depois a gente vai trabalhar o texto sobre a tarefa do tradutor. E então vamos falar sobre tradução como cocriação. Walter Benjamin traduziu a obra de Baudelaire, traduziu também a obra de Proust, e vai refletir sobre as condições de transposição de uma experiência, né, que está em outra língua, portanto em outro mundo, e como transportá-la para uma outra realidade, né, que é uma outra língua, e, portanto, fazer junto com o autor, né, essa transposição, essa passagem, e, portanto, assumir a tarefa do tradutor como um co-criador da obra. E, por último, a gente vai falar sobre memória involuntária como vetor da narrativa em Proust. Para quem não conhece a obra de Proust, pelo menos a principal, Em Busca do Tempo Perdido, que consiste em 7 volumes, né, e vai narrando a história de vida desse personagem, que também se chama Marcel. E toda a história começa em um café, quando esse personagem coloca uma madeleine, que é como um bolinho pequenininho francês. Então ele coloca essa madeleine na boca, e o paladar ali o remete à sua infância, o remete ao seu passado, e, portanto, ele começa a lembrar de uma série de experiências que ele viveu e que foram marcantes na sua vida a partir desse sabor, né, que traz involuntariamente
toda uma série de lembranças que vão sendo encadeadas pelo autor. Então, a gente vai falar bastante sobre filosofia da história e não confundindo com história da filosofia também. Espero vocês. Estou muito animada para esse curso. Um beijo e inscrevam-se.